Nós temos uma canção, um louvor que é apresentado quase em todas as igrejas com o título Quão Grande é Meu Deus. Ela é maravilhosa, expressa a grandeza de Deus e é o tema principal dessa canção, mostrar quem é Deus e qual é a atitude do adorador diante deste Deus e, mediante uma experiência de fé em Deus, essa pessoa se render numa adoração diante da sublimidade, da glória desse Deus. E uma parte dessa música repete por várias vezes quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Reforçando a ideia de que ao estarmos diante de Deus, o grande Criador, o princípio de todas as coisas, Senhor, nós temos que investir não apenas a nossa força, mas também o nosso entendimento. E ao exaltá-lo, nós devemos reconhecer que nós somos pequenos num cosmo imenso, organizado, regido por leis que procedem de Deus, às quais obedecem. Nós temos a criação que repetem os seus comportamentos dentro de um plano também eterno de Deus, em que eles não mudam. Se você pegar a história do macaco, a história de muitas aves, de muitos mamíferos, tanto aquáticos como selváticos, você vai encontrar que o comportamento não muda. Agora, quando pensamos na adoração a Deus e na necessidade do reconhecimento deste Deus, reconhecer que nós estamos expressando uma fé quando nós estamos como que num êxtase, talvez num delírio mais consciente, estamos manifestando e declarando nossa fé numa transformação, numa abertura para que Deus então se apresente na sua grandeza em nós, quando nós dizemos quão grande és tu, quão grande és meu Deus, que maravilha, é maravilhoso, o único Deus vivo e verdadeiro, Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável, onipotente, onisciente, onipresente, perfeito em santidade, justiça, verdade e amor, Criador, sustentador, redentor, Senhor, juiz, dono da história, do universo, governa tudo pelo seu poder, dispondo todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. E numa santidade que nós não conseguimos alcançar, presente de todas as perfeições, digno de ser amado, adorado, receber culto, e de nos submetermos obedientemente a Ele, por uma revelação única do seu Filho Jesus, que nos trouxe um princípio ético, uma capacidade de pensar a vida diferente e de ter uma esperança, e de pensar na vida eterna, que é um dos melhores tesouros da fé cristã. Ao pensar na triunidade, o Pai, Filho e Espírito Santo, então nós começamos a ter um entendimento doutrinário de que as igrejas que expressam essa convicção entendem realmente a dimensão da revelação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esclarecida a base doutrinária que orienta as igrejas, nós podemos fixar quem é Deus e daí buscarmos uma forma melhor de nos tornarmos cada dia adoradores em espírito e em verdade, numa dimensão, num relacionamento em que o culto, o louvor, tanto individual como também comunitário, ele terá sua dimensão, tudo para a glória de Deus. A adoração é uma expressão do nosso profundo amor a Deus. Nós temos várias expressões disso, desta verdade. A Bíblia diz: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento
e de todas as tuas forças, com toda a tua força. Somente o amor a Deus leva cada ser humano a assumir a condição de ser adorador diariamente, reconhecendo a soberania e a grandeza de Deus, é estar na presença de Deus o dia e todo dia, o dia todo e todo dia, tudo para a glória de Deus. Ninguém adora se não estiver amando a Deus. E todos que amam reconhecem que precisam adorar a Deus. O imperativo é esse: ame, entregue, ame de coração, ame de alma, de força, de entendimento. É um amor que é alimentado por uma esperança em que tem base de sustentação. É uma fé que ela não é uma fé lúcida em que vai para a razão para buscar resposta na palavra, na própria expressividade do seu ser, na sua alma. Então, diante daquilo que nós podemos e já temos aprendido, é possível nós sintetizarmos que aquilo que agrada a Deus como culto, como adoração, é quando nós estamos abrindo o coração, amando de forma intensa e prática, numa entrega total e completa a Deus e também ao próximo. A adoração verdadeira requer todo o esforço para demonstrar aquilo que realmente está em nós e que a Deus nós devotamos a partir de uma totalidade, corpo, alma e espírito. E toda a honra e toda a glória é dada sem restrição a Deus, sem timidez, com o coração quebrantado, permitindo que Deus encontre lugar em nossas vidas. Ainda que nos sintamos incompletos, limitados, deficientes, mas deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nos levando para a liberdade nele mesmo. E ele nos limpar, nos curar, libertar, restaurar, santificar, encher de ânimo a nossa vida no dia a dia, nas lidas da vida, e experimentamos então pelas lutas, nos desafios do dia a dia, vitórias, e também experimentamos às vezes derrotas, as quais nunca perdemos, porque sempre aprendemos com ela. Com toda a força, ardor, intensidade, então nós estamos sempre adorando, aguardando o dia de entrar na glória de Deus, nos céus. Nós temos uma disposição para adorar. É importante, antes de seguirmos, nós precisamos estar pensando que nós fomos agraciados por Deus para sermos adoradores. O adorador que reconhece a grandeza e a graça de Deus, ele não tem como mudar o entendimento, mas sempre vai reconhecer: quão grande és, meu Deus, quão grande és tu. E há um outro hino que diz assim: Senhor meu Deus, quando eu paro maravilhado para contemplar as obras das tuas mãos, a minha alma então ela se derrama na tua presença. Grandioso és tu, grandioso és tu. Precisamos ser adoradores de Deus, mesmo diante das limitações ou situações presentes adversas, sejam elas debilitação física, mental, financeira, social, ou até mesmo numa indisposição espiritual. Pela fé, nós podemos nos colocar como verdadeiros adoradores na certeza de que Deus é fiel. O problema da aliança nossa com Deus não é Deus é nós, mas a solução é Deus. Oh, glória! Louvado seja Deus! É preciso ser o adorador de Deus, de Jesus, como aquela mulher que, percebendo a oportunidade, ela quebrou aquele vaso de alabastro e banhou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, reconhecendo a grandeza do Filho de Deus. Pedro também, quando ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Quando Jesus, vendo que alguns se afastavam, ele disse para todos os seus discípulos: quereis vós ir também? Pedro então se antecipou e disse: para quem? Para quem iremos nós? Sem Jesus não dá. É outro cântico também que nós expressamos: sem Jesus não dá, não dá. A vida é com Jesus, tanto aqui como para a eternidade. O salmista, o rei Davi também, com meia alegria e conquista, e diante de lutas e muita dor, ele escolheu adorar a Deus, reconhecendo a graça e o poder de Deus. E ele disse assim: bendize a minha alma ao Senhor.
e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Muitas são as maravilhas do Senhor operado em mim. Eu gostaria de contá-las, mas são tantas que eu não consigo. Finalizando então, o que nós experimentamos como adoradores, podemos compartilhar. Esse é o propósito, fazer Deus conhecido, o seu reino, às pessoas que ainda não conseguem entender a profundidade de uma vida com Deus. E por meio do Evangelho, levar para todos uma proposta prática de vida, cujo objetivo é acolher todos, sem exceção, sem discriminação, sem qualquer barreiras criadas, mas sim um evangelho que traz as pessoas para a liberdade, acolher essas pessoas no dia a dia e também levá-las a olhar para Deus, incluindo nos propósitos eternos, ser igual que Deus tem para cada um. Meus amados, é muito importante buscar a sabedoria de Deus e das forças que surgem da manifestação e do poder do Espírito Santo quando nós nos colocamos à disposição de Deus para a glória dele. Então tua alma irá cantar: Senhor meu Deus, quão grande és tu, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. A verdadeira adoração, ela muda caráter, ela transforma a vida, ela muda ambiente, ela cura, ela sara, ela retira a murmuração do coração. A verdadeira adoração, ela abre portas, cria pontes, derruba muros. O mar já não é limite mais. Quantos missionários ribeirinhos levando a palavra do amor de Deus, quantos missionários no campo, em área de conflito, em zonas de profunda angústia, de guerra, e ali estão aqueles que amam a Deus, pregando, anunciando a palavra e dizendo a todos: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, entrega a tua vida a Ele, e você também é convidado a fazer isso. Entregue tua vida para Jesus e viva uma vida de esperança, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.